Viu, irmão? E o pastor não mente, não. Muito bem, muito bem. Vamos à palavra de Deus. Obrigado, Pai. Senhor Jesus, o Senhor que tem planos para cada pessoa que está aqui, que são planos especiais. O Senhor caminha na rota do caminho de cada uma das mulheres aqui, dos homens. O Senhor está perto deles, olhando e tocando e despertando o coração deles para a Tua verdade, para a Tua palavra. Hoje à noite nós estamos reunidos no Teu nome, Senhor. Que as trevas se dissipem e que a Tua luz brilhe nos corações e nas mentes, no nome de Jesus, amém. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de João, e quando a gente pensa no Natal, né, a gente infalivelmente, inevitavelmente, a gente não escapa de pensar de maneira equivocada sobre o Natal. Não é de admirar que as pessoas, no mundo inteiro onde se celebra o Natal, porque não é em todo lugar que se celebra o Natal, mas no mundo inteiro onde se celebra o Natal, é inevitável que o Natal tenha sido marcado como uma época de troca de presentes. E eu estou falando aqui de presentes físicos. Eu me lembro quando eu era menino, não faz muito tempo. Você riu por quê? Não faz muito tempo, não, faz bastante tempo. Quando eu era menino e chegava essa época do Natal, eu mal dormia na semana inteira que antecedia a noite de Natal. Eu gostava de tudo. A minha mãe costumava fritar pipoca, a gente falava assim lá no interior, fritar pipoca. E é frita mesmo, né? E a gente fritava pipoca, estourava pipoca, e naquela época, eu não sei você, naquela época fazia pipoca na panela e não tinha aquele negócio de rodar, nem tampouco aquela pipoqueira de ar quente, não tinha. Então era uma panela qualquer, com uma tampa qualquer, mas pegava uma colher e batia em cima da tampa assim. Você sabe que eu cresci e eu comecei a bater na tampa, quando eu fazia pipoca, e só depois de adulto que eu fui me atinar para perguntar, por que se bate na tampa? Nunca ninguém me respondeu, por que bate com a colher na tampa da panela. Aí, quantos aqui batem com a tampa até hoje, a colher na tampa? Deixa eu ver, vai lá, vai, eu sei que tem mais gente que bate a colher na tampa da pipoca. Você sabe por quê, não? Não tem porquê, Glória. É a avó que aprendeu com a bisavó, que aprendeu com a tataravó, que ensinou para o neto, para a neta. Ninguém sabe porquê, até hoje tem gente que bate com a colher na tampa da panela. Não tem benefício nenhum. Mas olha só, a gente estourava pipoca e minha mãe pegava uma agulha e pegava a pipoca e uma linha comprida que ia do início da casa até a varanda lá fora, e a gente morava numa casa mais ou menos grande, e aí enfiava a pipoca uma por uma assim, com a linha, e a linha tinha um nó na ponta, o Diva, e aí enfiando pipoca para imitar neve na árvore de Natal. Depois rodava aquela pipoca todinha com linha assim, ó. Você dá risada a gente fazia isso, você acredita, você não tem ideia quanta pipoca eu fiei na agulha. Quando fala Natal, essas coisas vêm na cabeça. A árvore ficava linda, e aí na noite de Natal, a árvore estava lá cheia de pipoca imitando neve, cheia de presente embaixo, e eu não dormia. E no dia seguinte, eu abria o presente e comia neve, quer dizer, comia pipoca da árvore de Natal. É inevitável, gente.
A gente não pensar em Natal como presente, troca de presente. E para mim não era diferente, era igualzinho de vocês. E a gente vai fazendo isso tanto tempo, que a gente se esquece o que de verdade é Natal, né? A gente começa a acreditar em Papai Noel, duende, que entra pela chaminé, que vem do Polo Norte, numa carruagem voadora puxado por renas. Lembra o nome da rena do nariz vermelho? Não? Quem lembra aqui? Alguém lembra? Como chamava a rena do nariz vermelho? Não acredito que ninguém lembra. Vocês não sabem nada de Natal. Quantos lembram? Alguém lembra aqui como é que chama a rena do nariz vermelho? Não. Rudolf. Você é antigo, hein, Cláudio? Mas será que Natal é isso? É o Rudolf? É a trena do Papai Noel? É o Papai Noel na chaminé? É neve? A gente mora num país que nem neve tem, gente. E a gente bota neve, você viu lá atrás, né, as coisas do neve, as árvores de neve. Nunca vi neve aqui no Brasil, a não ser no sul, né? Olha só. Existe um presente que trazido do céu para nós e não veio do trenó do Papai Noel. O Natal não é troca de presente. Você sabe que às vezes dar presente demais para os filhos cria monstrinhos. Tem pai que dá tanto presente para filho que ele desaprende a valorizar as pequenas coisas, tipo um abraço. A gente precisa voltar a lembrar do valor que tem um sorriso. A gente precisa voltar a lembrar do valor que tem um abraço. Nós precisamos voltar a lembrar o valor que tem um café na mesa, um olho no olho e um papo gostoso. Nós precisamos voltar a lembrar o quanto é bom chorar quando dói. E quantas vezes dói, hein, gente? Não dói viver essa vida? Quantas vezes dói? E nós precisamos lembrar que dói viver. E como é um presente quando a gente está sofrendo e alguém diz: eu não tenho nada para te dizer porque eu não estou passando o que você está passando, mas vem aqui, eu quero te ouvir, quero oferecer o meu ombro e te dar um abraço e ouvir a sua voz. Crianças que são criadas com muito presente não valoriza o brincar na rua, o abraço do pai, o beijo da mãe, a ida para a praia, o brincar com o balde de plástico comprado na loja de R$ 1,99. Você já reparou que criança pequena tanto faz um iPhone quanto aquele caranguejo de plástico comprado por 10 centavos na loja de R$ 1,99, que fica assim, ó. E que ela enche de areia molhada e pum, põe na praia, tira, fica aquele negócio, e ela olha para o pai e para a mãe e fala: uau, que lindo esse caranguejo. De onde ele saiu? Saiu de dentro daquele plástico barato. A gente vai ficando adulto, a gente vai achando que as crianças precisam de mais e mais e mais. E quanto mais a gente tem, menos a gente valoriza o importante. Nós precisamos voltar a valorizar o que é necessário. Eu sei que nós estamos numa igreja quase que totalmente cheia, e glória a Deus por isso, quase que totalmente cheia, mas eu queria convidar você a receber um dos maiores presentes que o Pai do céu já te deu na vida. Você vai sentir agora um dos maiores, dos presentes do Pai do céu que Ele te deu, e você nem lembra que Ele existe, mas o Pai deu para você. Você vai sentir agora. Então, quando eu contar 3,
Eu quero que você inspire com toda a força do nariz, mesmo que você tenha desvio de septo. E só respire por uma narina, não tem problema. Puxa fundo, meu irmão. Puxa fundo. Vamos lá, 1, 2 e 3. Isso é puxar fundo? Eu nem via cabelo da irmã na frente ser puxado. Vamos lá, no 3, 1, 2 e 3. Agora na hora de... segura. Na hora de soltar... Na hora de soltar o ar, pode soltar, Betinho, não vai morrer não. Na hora de soltar, eu quero que você diga assim: obrigado, Pai. Vamos lá, de novo, 1, 2 e 3. Agora, forte, obrigado, Pai. Esse é o maior presente que Deus poderia te dar. Depois da salvação. Se te faltar ar, e você não for uma pessoa treinada para ficar sem respirar por 5 minutos, se te faltar ar por mais de 5 minutos, é bem provável que sua vida finde. É bem provável que sua vida termine, se te faltar ar por mais de 5 minutos. E esse ar não é de graça. Foi o Pai que te deu. E tem um enorme preço. Tem preço de sangue. Tem preço de cruz. Tem preço de amor. Tem preço de graça. Em falar em graça, as maiores coisas e as melhores coisas da vida te foram dadas pela graça. Não te custa nada. Não tem quem não esteja aqui com alguém pelo menos querido. Pelo menos querido. Você está aqui porque você gosta de alguém que te convidou, ou porque alguém que vai apresentar aqui. Tem alguém querido do teu lado. E não te custa nada. Vira do lado aí para a pessoinha querida e dá um abraço nela, por favor. Dá um abraço nela. A pessoinha querida da sua vida. Pode dar um beijoca também, se for esposa. Se for esposa, pode dar uma beijoca. Se for marido, pode dar uma bitoca. Deu uma bitoca? Deixa eu ver, diva. Está dentro da igreja, não pode não, irmão. O pastor. Uma declaração de amor custa quanto? Quanto custa uma declaração de amor verdadeiro? Hã? Nada. Então que tal dizer para a pessoa: se você ama, diga: eu te amo. Eu te amo, mulher. Obrigado, querido, eu também te amo, você do Paraná. Agora, se você não ama, diga para a pessoa pelo menos: olha, eu gosto um pouco de você. Te amo também, Betinho. E já amo você, Helena. Já amo você, você é especial. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em João, e eu quero ler com vocês 2 versículos do primeiro capítulo de João. E entregar para você 2 presentes de Deus, que podem mudar a sua vida. Talvez você não esteja precisando mudar de vida hoje, mas um dia você vai precisar. E a minha oração é que quando você precisar, Deus te lembre desse verso, e você possa se agarrar com Jesus e observar Ele transformar sua vida. Talvez você esteja aqui precisando já de uma mudança de vida. Se você precisa de uma mudança de vida, hoje à noite, pode ser a sua vez. Pode ser que Jesus estenda a mão para você, você saia por aquela porta no final, agarrando uma oportunidade de transformação que você imaginou que não fosse possível. Mas se você está aqui e não está dando a mínima, só veio para ver alguém, não tem problema. A minha oração é que Deus te aperte de um jeito tão forte, de amor, que você possa um dia dizer: Senhor, eu preciso de você.
Esse dia normalmente ele vem antes de um monte de questões, de um monte de problemas. Mas quando você chegar nesse momento, eu quero que você se lembre que Jesus te ama e que Ele está com a mão estendida esperando você. Amém? Eu não quero convencer você, eu só quero falar a verdade de Deus. Capítulo 1 de João, versículo de número 14 e o verso 17, diz assim: a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do Filho único do Pai, repleto de graça e de verdade. Diga comigo, cheio de graça e de verdade. Mais uma vez. Verso 17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Nós vivemos num mundo em que verdade é uma coisa rara. Está todo mundo procurando, por exemplo, eu estava conversando com algumas mulheres outro dia, escute essa, estava conversando com algumas mulheres, numa das nossas confraternizações, e elas diziam assim para mim: pastor, homem de verdade hoje está difícil. Sim ou não, mulheres? Porque nós vivemos num mundo onde as coisas são tudo fake. O que importa é a embalagem. As pessoas estão frustradas, machucadas, decepcionadas, porque a verdade está difícil. Está difícil. E eu quero convidar você essa noite a encontrar um caminho da verdade absoluta. A verdade absoluta vem por intermédio de Jesus. Esse é o primeiro grande presente de Deus para a nossa vida. Verdade. Quem conhece a verdade é liberto pela verdade e passa a andar na verdade. Quem conhece a verdade de Jesus abre mão da vida mentirosa. E se existe uma coisa comum hoje em dia nas universidades, nas faculdades, nas escolas, no meio desse mundo de trabalho, é falsidade. E Jesus está convidando você e eu para conhecer a verdade. O mundo está cheio de amigas que não são amigas. Está cheio de marido que não é marido, está cheio de esposa que não é esposa, está cheio de homem que não é homem, está cheio de mulher que não é mulher, está cheio de empregador que não é um empregador de verdade. O mundo está cheio de mentira, para todo lado. De repente você entrou aqui nessa igreja carregando uma mentira, talvez uma bolsa, réplica daquela marca famosa. Será? Não olha para a bolsa agora, senão alguém vai desconfiar. Tem jacaré mentiroso, tem marca falsa. É um mundo que exalta a mentira, Edu. E sabe o que a mentira faz com a gente? Faz a gente não entender o que é verdade. Quando a verdade chega perto da gente, a gente desconfia. Mas eu quero dizer para você que Jesus não frustra, que Jesus não envergonha, que Jesus não é falso, que Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida.
Se Ele promete, Ele cumpre. Se Ele fala, Ele faz. Mas a verdade às vezes pode ser uma coisa muito gelada, né? Verdade. Quando você encara a verdade, como é que você se sente? Por exemplo, a verdade de que você precisa se arrepender dos seus pecados, deixar essa vida religiosa falsa e se voltar para Jesus. Como é que você se sente? Eu não sei. Existe religião falsa que não enche a alma. Existe fé falsa. Existe falso padre, falso espiritual. Existe falso pastor, falso apóstolo, falsa igreja. E louvado seja Deus que eu não prego igreja. Jesus não chamou a gente para pregar a igreja e dizer: olha, minha igreja é a verdadeira. Se eu pregasse que a minha igreja é a verdadeira, eu seria mais um pregador falso. Mas eu não sou um anunciador da igreja, eu sou um pregador de uma pessoa, e o nome dele é Jesus o Cristo. Ele pode tirar você de uma vida falsa, sem sentido, e dar para você o presente de uma vida de verdade. Uma vida de verdade que você não precisa agradar ninguém, que você pode ser você mesma. Só que a verdade vai dizer para você que você precisa se voltar dos seus pecados para a vida com Deus, com Jesus. A verdade de Deus pode parecer dura, porque Jesus nos chama todos para arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus. Ele tem um presente glorioso para você. E o segundo presente de Jesus é a graça. Diga: Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Sabe para quem é a graça? Quando a gente não conhece a verdade, a gente não consegue valorizar a graça. A graça só serve para quem encontra a verdade. Sabe por quê? Porque Jesus é a verdade. Só que quando eu entro em contato com Jesus, eu percebo que se Ele não me salvar e me libertar do meu pecado, eu estou perdido para sempre. Essa é a verdade. E aí a graça entra em cena, porque Ele habitou em nós, no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Quando a gente percebe que está na lama por dentro, e o Cristo abre o braço e diz: eu aceito você assim, recebe a minha graça, o meu presente, meu perdão, minha nova vida, meu novo começo para a sua vida, esperança de verdade. 2 presentes que Deus tem para você nessa noite. O primeiro é que Deus não vai tratar com você na base da mentira. Deus não vai tratar com você na base da mentira. Ele não vai te enganar. Ele não vai prometer uma coisa e te dar outra. E se Ele prometer estar com você até o fim dos seus dias, Ele vai estar com você até o fim dos seus dias. Se Ele prometeu para você paz interior, Ele vai te dar paz interior. Se Ele prometeu curar você das suas feridas do passado, Ele vai curar você das suas feridas do passado. Se Ele prometeu tirar você das trevas, daquela noite escura que não acaba nunca, Ele vai tirar você da noite escura que não acaba nunca e trazer você para a luz. Ele vai cumprir essa verdade. Se Ele prometeu equilibrar a sua vida e trazer harmonia para a sua mente, Ele vai entregar para você harmonia para a sua mente. Ele não vai enganar você, porque o nosso Deus é um Deus de verdade e da verdade. E quanto Deus cobra por isso? Nada. A graça de Deus é suficientemente grande para salvar você sem te cobrar nada. Mas somente aqueles que querem a graça vão abraçar ela de verdade. E a palavra se fez carne, habitou no nosso meio, e nós vimos a sua glória,
E Ele habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Será que você hoje à noite não está precisando ser encontrado com essa graça? Será que sua mente não se sente agitada, angustiada, aprisionada? Seu coração angustiado? Será que não está na hora de se render a este Cristo e dizer: eu quero esta graça, e eu quero a verdade na minha vida? Chega de viver de mentira. Para a gente fechar, eu preciso fechar dizendo isso. O Pai é um Pai da verdade. Jesus é um Deus de verdade. E Ele conhece você como ninguém te conhece. Ele sabe onde você anda. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe seus sentimentos. Ele conhece suas lágrimas. Ele conhece seus pecados. Ele conhece até onde você é verdadeiro, verdadeira, e até onde começa a mentira na sua vida. Mas deixa eu dizer, Jesus não veio para te acusar, Ele veio cheio de graça para te perdoar. Mas você precisa querer isso. Você precisa se voltar para Ele. Ele é um Deus cheio de graça. E o que é graça? É um presente que Ele te dá sem cobrar nada. Em nome de Jesus. A graça está disponível para você nessa noite. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Obrigado.